What? Eu sou o Vlad Oliver. Antes da gente continuar a nossa sessão de tortura aqui em mapa de pesos, eu queria mostrar para vocês, vejam, isso aqui era mais ou menos o que a gente tinha no vídeo anterior. Ok? Eu fiz um pouco mais de smooth aqui, ok? E não mostrei isso para vocês ainda, mas como eu expliquei a vocês, vejam, agora eu estou com esta condição aqui e vou mostrar para vocês em linhas bem rápidas quais são os incrementos que a gente pode fazer aqui, ok? Sempre na base do vir aqui, com 2 cliques, você vê que aos pouquinhos nós estamos organizando, ok? As cores, isso é importante, está tendo cada vez menos defeitos aqui, ainda está defeituoso a parte vermelha aqui, mas a gente vai fazendo com que as partes ósseas aqui vão ganhando uma estrutura mais correta. Vejam, isto aqui a gente tem que aproveitar e somar um pouco mais de influência se a gente quer que o braço se movimente adequadamente, ok? Sempre assim, add e sempre smooth. Uma coisa que eu descobri é que você clicando, a ferramenta ela fica mais ativa do que você passar ela simplesmente aqui. Não é muito bem um brush, é um brush ativo, ok? E só isto faz com que a gente veja bem aqui, como sempre, aqui, veja. Vejam que essa parte continua errada, mas a parte aqui já está bem mais certa, ok? Vejam que esta parte aqui continua errada. Eu não vou ficar forçando eternamente. Vejam, aqui eu já fiz a correção com as mesmas coisas. Eu não vou ficar forçando a natureza para mostrar a vocês que esta é a maneira correta da gente ir ajustando. Ou seja, a gente vai daqui para fora, okay, até chegar nas mãos, nos dedos, etc, etc. E uma das possibilidades é realmente pinte a área aqui inteira para você conseguir o teu objeto inteiro movido, para ele não ter uma deformação muito grande, ok? E depois você vai fechando a área aqui e vai fazendo a parte das extremidades. Veja, basicamente ela aqui já está bem melhor, ok? E aqui, veja, a gente também tem, veja, o bracinho já em condições, ok? Muito bem, o que eu queria dizer basicamente é o seguinte: eu tenho uma montanha de dúvidas com relação a esse processo, ok? E uma coisa que eu já expliquei a vocês é que não existe, infelizmente, alguém, algum grupo que tenha desenvolvido um tutorial, um grupo de tutorials de rigagem que nos forneça umas pistas. Como, por exemplo, dúvidas. Eu não sei dizer para vocês se o melhor aqui é a gente colar as sobrancelhas nesta superfície aqui e colar as pestanas aqui também, ou seria melhor fazer como objetos separados. Eu vou mostrar como é que faz na devida sequência. Aí vocês vão me perguntar, mas qual é a diferença? Tal, não sei o quê. Bem, a diferença é básica. Imagine o seguinte, vou em modo bem ignorante. Vamos dizer que você tem aqui uma esfera, a cabeça tem uma esfera de 100 polígonos. E a tua sobrancelha, porque você quer muito detalhe nela, tem a 1000 polígonos. Estou falando uma bobagem apenas para vocês entenderem numa conta simples. Se isto faz parte da arquitetura, você tem que somar 100 polígonos aqui, mais 1000, e ele calcula tudo isso. Okay? Mas o computador, em linhas gerais, é expert em fazer samples, ou fazer... Eu sempre esqueço a palavra. No Cloner você faz cópias. Eu esqueci o nome. Instance. Você faz instance. O que significa isso? Significa que se você tiver um cálculo aqui de movimentação da cabeça, a sobrancelha é um subcálculo, que ele apenas pega o eixo aqui e aplica.
e agarra num dos polígonos aqui, só repete a posição, ok? Então, quando você precisar especificamente que a sobrancelha faça um determinado movimento, você só diz a ela qual é a posição relativa com relação à cabeça. E então ela não precisa ser calculada. E isso facilita muito a vida para o cinema, ok? Para o que você quer fazer. Então, como eu já mostrei para vocês, é sensato você dizer, não faz sentido eu fazer todos os dedinhos, por exemplo, todos os cálculos, todas as pestanas, todas as coisas, se você não precisa que o computador calcule isso. Rapidamente, eu diria a vocês o seguinte, existem 4 frentes de trabalho desse tipo de coisa que estão atuando hoje em dia no mercado. E cada uma tem sua peculiaridade, ok? Então eu até vou tentar aqui mostrar para vocês. Vejam, existe a modelagem e o tipo de projeto de animação Disney, ok? Vejam, é esse tipo de personagem aqui, ou seja, os olhos são poligonais, não tem membrana lacrimal, é tudo muito simples, a arquitetura é muito simples dela, cabelo de massa, etc, etc. E qual é a vantagem disso aqui? Esse é o esquema Danny Mac, né? O esquema Disney. Ou seja, todo mundo tem essa mesma carinha. Por quê? Porque para um filme de 2 horas é muito importante você ter soluções simples, pouca arquitetura, ok? Isto é uma coisa. Esta é uma frente de trabalho, né? Tipo Moana, ok? Existe uma segunda frente de trabalho que é a de filmes, ok? Vejam, né? Os filmes exigem, isso aqui é Valerian, né, do Jean-Luc Besson, os filmes exigem uma realidade, um realismo, e um realismo inclusive um realismo de fórmulas físicas, ok? Que já não é brincadeira. A gente não vai estar nessa seara, a gente vai estar. Nós vamos fazer uma coisa muito mais pé no chão, ok? Para cinema, você precisa respeitar realidades físicas, você precisa respeitar reações físicas e acabamento dos personagens, etc, etc. Fazer um Homem de Ferro não é fácil não, e torná-lo crível, ok? Então, um render ali, você precisa ter acordos com render farm, você precisa ter muita potência de render, muita máquina, muita estrutura para fazer aquilo, ok? E nós não vamos fazer, evidentemente não é na nossa praia. Outra coisa eu peguei um exemplo ruim aqui, mas por falta de um exemplo melhor, os personagens de videogame. Os personagens de videogame têm um certo realismo, mas esse realismo é pintado sobre o personagem, ok? Os sistemas de pintura atuam muito e a mecânica do personagem e a malha do personagem é muito leve, porque ele precisa ser facilmente calculado. Sobra para textura, ok? Para fazer o acabamento. Então é um acabamento intermediário entre o acabamento de desenho animado e o acabamento de cinema, de animação, de cinema de super-herói, ok? Então, esses são. E por último, eu diria que existe esse tipo de personagem, que é muito mais próximo do que a gente quer fazer, ok? Personagens que tem um pouco mais de acabamento, pele, etc, etc. A nossa bonequinha, ela vai por esse lado, esse caminho. Só que é o seguinte, eu tenho certeza, diria a vocês, que se a gente conseguir animar bacana essa personagem, nós vamos estar abrindo um caminho que não é usual. Muitos bons animadores me falam, você está errado, porque isso aqui não é uma bonequinha Disney, ela é uma bonequinha mais complexa, tem mais detalhe, não sei o que, não sei o que lá. É de propósito, a gente está fazendo isso. Você não vê esse tipo de personagem, são personagens de chargistas, né? De pessoas que trabalham muito com ZBrush, que trabalham com poses apenas para fazer fotografia, ok? Eu lamento, nem sei dizer de quem é essa bonequinha para dar crédito, porque ela é muito gracinha. Mas enfim, o que a gente está testando aqui é um híbrido, é uma coisa que não é animação comum, não é animação Moana, e também não é
uma imagem parada, não é um ser parado, é um ser que vai ter movimento e vai ter alguma graça, ok? Portanto, a gente tem problemas para enfrentar. Um deles é que a gente já estourou o nosso tempo. Não vou falar muito, nós vamos continuar a fazer o mapa de pesos até que ele fique redondinho, ok? Veja, está começando a funcionar, mas ela ainda não tem controle das mãos. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.